Fico feliz de estar mais uma vez com vocês, poder compartilhar o sermão dessa noite. Peço que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, deixe ela aberta aí no capítulo. Efésios 2. Domingo passado eu preguei em Efésios 2:20, especialmente a parte B do versículo, a parte final. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Paulo nos lembra aí do verso 19, membros da família de Deus. Ele nos lembra, não, na verdade ele nos afirma que nós, membros da família de Deus, somos edificados, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, nós crescemos e somos edificados sobre os ensinos desses homens, os homens de Deus, que escreveram aí para nós o Novo Testamento, e sendo a maior revelação, a revelação especial, Jesus como pedra angular. Então a igreja ela é edificada sobre Jesus, a pedra angular. Foi isso que nós vimos no domingo passado. É importante, sabermos que como igreja não podemos ir além desse fundamento posto pelos apóstolos, que é Jesus. E muitas igrejas elas vão além desse fundamento. Igrejas que estão aí se dedicando para juntar tesouros na terra, quando Jesus falou para nós juntarmos tesouros nos céus. Isso aí é uma maneira de como a igreja vai além do fundamento posto que é Jesus, dos seus ensinos. Vimos também que nós estamos sendo edificados com Cristo e por isso devemos estar alinhados com Ele. Um tijolo, ele tem que estar alinhado não somente na linha do pedreiro, mas também alinhado com o fundamento. E assim a igreja, ela precisa estar alinhada com Cristo. Isso significa que nós precisamos nos moldar pela palavra de Cristo e vivermos de conformidade com essa palavra. É isso que significa de estarmos alinhados com Ele, que é a pedra angular, Jesus. Então toda a igreja, ela precisa ser, cada membro da igreja precisa ser cristocêntrico em tudo que faz. E principalmente a igreja. Todos os ministérios, tudo que a igreja se propõe, o fim tem que ser Cristo e também o seu início. Então foi isso que nós vimos no domingo passado. Eu não vou me alongar muito, infelizmente, na introdução, relembrando o que nós vimos no domingo passado, porque eu não quero estourar o meu tempo. Normalmente estou estourando, perdoe-me. O que eu quero ver com vocês nesse domingo, Efésios 2, versos 21. 2:21. Diz assim, palavra de Deus: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Eu quero ver com você 3 pontos sobre esse versículo. Paulo escreve que todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Por edifício, você deve entender membro. E você pode ler dessa maneira, que todo membro é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então eu quero ver com você exatamente isso. E se você olhar rapidamente o texto, versos 21 e 22, vai parecer até que Paulo está repetindo, na maior parte, o versículo. No 22 ele diz: nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Mas na verdade ele não está repetindo, ele está dando ênfase diferente. No verso 21, Paulo diz que todo edifício no singular deve ser ajustado. Então ele dá uma ênfase no singular, no membro, digamos assim, no singular. Enquanto que no 22 ele diz que vocês também estão sendo edificados juntos. Aí ele traz para o plural, para a comunidade de fé, para a igreja. Então eu quero ver com vocês
somente o versos 21 hoje. O 22 ficará para o domingo que vem. E os 3 pontos que eu quero ver, que eu falei que eu quero ver com vocês nesse versículo, é o seguinte. Primeiro ponto, por que nós temos que ser ajustados? Porque cada membro da igreja precisa ser ajustado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como nós somos ajustados? Qual é o meio que Deus faz esse ajuste em nós? Terceiro ponto, para que nós precisamos ser ajustados? Então está aí 3 pontos, bem simples, para a gente ver esse texto nessa noite. Mas antes de começar, gostaria de convidar para a gente orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos como comunidade de fé reunidos no domingo, dia do Senhor, o dia que o Senhor saiu do túmulo, o dia que o Senhor inaugurou a igreja, quando o Senhor disse na cruz as suas últimas palavras, está consumado. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz por meio das Escrituras, para receber o ensino das Escrituras sagradas, para ouvir a voz de Deus e não a voz de um homem. Clamamos para que o Senhor fale conosco, ensina-nos por meio da Tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor se agrada quando o Teu povo se curva com referência às Sagradas Escrituras. Então, Senhor, haja por meio de nós, poderosamente, usando-nos como ferramenta do Teu Espírito Santo, para a edificação da Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Em primeiro lugar, então vejamos o porquê. Por que nós precisamos ser ajustados? Porque eu e você precisamos de um ajuste, digamos assim. Porque cada membro da igreja precisa ser ajustado. Veja o verso 21. De novo. O início do verso diz: no qual todo edifício é ajustado. Como eu disse, você pode trocar edifício para membro para uma melhor compreensão. E fica assim: no qual todo membro é ajustado. Nós precisamos ser ajustados. E muito bem ajustados. Quando fazemos parte da igreja, muitas coisas precisam ser deixadas para trás. Velhas práticas, velhos hábitos. O velho homem precisa morrer. A maneira de levarmos a vida, a maneira de vermos o mundo, a confiança em nós mesmos, a confiança nas nossas habilidades. Quando chegamos na igreja, tudo isso precisa ser, por Deus, ajustado. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, para os membros da igreja, que antes eles eram idólatras, adoravam outros ídolos. Antes eles viviam em delitos e pecados. Antes eles estavam vivos para o mundo, mas mortos para Deus. Antes eles seguiam o curso do mundo. Antes eles satisfaziam os desejos e pecados do coração. Antes eles serviam à vontade de Satanás. Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso e lhes pregou o evangelho, lá havia muitas das pessoas que amavam e confiavam no dinheiro. E agora essas pessoas estavam recebendo e confessando Jesus como Senhor. Então, para fazerem parte da igreja, eles precisavam em todas as áreas serem ajustados. Imagina que um pedreiro está construindo uma casa. Então o servente leva para ele usar na construção alguns tijolos tortos. O que o pedreiro vai fazer? Será que ele vai colocar esses tijolos tortos na parede e comprometer a parede? Claro que não. Ele vai pegar e vai deixar de lado esses tijolos, porque na parede só podem ser colocados tijolos retos. E na igreja não é diferente. Deus pega tijolos tortos, por assim dizer,
e coloca eles na moldura chamada Jesus Cristo e faz com que eles sejam ajustados. E pasmem, como diz o meu antigo pastor Wagner, ele sempre usava essa palavra, e pasmem, muitas pessoas param aqui. Muitas pessoas falham nesse processo. Eles não conseguem ser ajustados. Eles tentam se moldar ao padrão da igreja, tentam seguir os passos dos outros irmãos, mas não conseguem, e eles parecem peixes fora d'água. Eu lembro de um casal, mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, e que eles membraram até aqui na nossa comunidade, chegaram a se membrar, se tornaram membros. Mas quando começamos a fazer discipulado com eles, a cobrarmos eles para se moldarem por meio da palavra, prestarem conta de suas vidas, eles falaram que não conseguiam nos acompanhar, que não conseguiam fazer o discipulado, que se ser crente era viver como nós vivíamos, então eles não eram crentes e tomaram uma decisão e saíram da igreja. O pastor lembra disso? Eles não conseguiram ser ajustados. Assim como eles, muitos também não conseguem ser ajustados. E eu vou falar por 2 motivos porque não conseguem. O primeiro motivo é que a igreja não é o seu habitat natural. O habitat natural para muitas pessoas não é o amor a Jesus, mas o amor ao mundo. O que eles amam é o pecado. E o pecado não divide você com ninguém. Ele quer você todo para ele. Ele quer passar a eternidade com você, ainda que seja no lago de fogo. Outro motivo é que eles tentam se ajustar à igreja pelas próprias forças. Quantos não estão nessa condição? Todos nós precisamos investigar se nós não estamos nessa condição. Você precisa ser ajustado ao padrão das Escrituras, não por sua força, mas pela força de Cristo. Você precisa ser revestido do poder do alto. Você precisa passar pelo Calvário, onde Jesus está crucificado, para ver o preço dos seus pecados no sacrifício de Cristo. Se você não fizer essas coisas, você nunca será ajustado e o seu Deus continuará sendo o seu coração. E você correrá a vida inteira buscando satisfazer as vontades dele. Você que já é um membro mais velho, você já reparou que alguns irmãos parecem que não fazem parte da igreja? Que eles estão sempre longe? Parece que eles não conseguem acompanhar as atividades da igreja, como se eles estivessem desajustados com a vida da igreja. Enquanto a igreja está fazendo algo e fazendo alguma coisa ou alguma atividade, eles estão em outro lugar fazendo outra coisa, em outra atividade, eles estão desajustados. Se você abrir um relógio mecânico e ver como ele funciona por dentro, você vai ver que as engrenagens estão perfeitamente colocadas umas nas outras, perfeitamente ajustadas umas às outras. Se você tirar uma engrenagem e colocar outra engrenagem no lugar daquela, que é uma engrenagem maior e com medida diferente, não vai funcionar. O relógio não vai funcionar. E a igreja é exatamente assim, ela é uma comunidade de pessoas perfeitamente ajustadas umas às outras, tendo Jesus como a pedra angular. Se você ver comigo que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 16, você vai chegar nessa conclusão. Efésios 4, verso 16 diz o seguinte: dele todo o corpo,
ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vejam que todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Não pode ter peças desajustadas. Não pode haver membros que estão separados do rebanho, separados da comunidade. Todos nós temos que nos ajustar, nos moldar à palavra de Deus e estarmos alinhados uns com os outros, unidos pelo auxílio uns dos outros. Mas essa não é a descrição da maioria das igrejas. Eu vou mudar esse versículo e adaptar esse versículo para a realidade das igrejas de hoje. E olha como fica esse versículo, preste atenção em mim. Dele, uma parte do corpo é ajustado e unido pelo auxílio de algumas juntas. Cresce e edifica apenas algumas partes em amor, na medida em que apenas algumas partes realizam a sua função. Esse é o versículo adaptado para a igreja de hoje. Vou repetir. Dele, uma parte do corpo, não todo o corpo, mas uma parte do corpo é ajustada e unido pelo auxílio de algumas juntas. Cresce e edifica apenas algumas partes em amor, na medida em que apenas algumas partes realizam a sua função. Essa é a igreja. Essa é a descrição da maioria da igreja, das igrejas. Então, meu irmão, eu e você precisamos ser ajustados. Você é parte de algo maior. O chamado de Deus por meio da cruz é um chamado grandioso que nos conecta a um povo santo que cobre toda a terra. E nós temos que estar ajustados a esse Cristo, de conformidade a esse Deus que nos chama, e fazermos então parte da igreja, que essa deve ser o nosso habitat natural. Eu e você precisamos ser ajustados, porque quando Deus nos encontra, quando Deus nos pega, nós estamos totalmente desajustados. Em segundo lugar, diz assim o verso 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce. Então veja que nós não devemos ser somente ajustados, mas nós também devemos crescer. E crescimento espiritual é diferente do crescimento natural que a gente conhece pelo mundo. Vou explicar. Se você pegar uma semente de uma árvore, e você plantar essa semente, ela vai germinar e ela vai começar a crescer. Todo dia ela vai crescer um pouquinho, e ela vai crescer até ela se tornar uma árvore. Todo dia ela vai crescendo um pouquinho, até praticamente o fim da vida dela. Mas o crescimento espiritual, ele é um pouquinho diferente, pelo menos em uma parte. Depois de nascermos espiritualmente, nós cremos em Jesus, abandonamos os nossos pecados, nascemos espiritualmente. Então ali nós germinamos, por assim dizer, espiritualmente. E à medida em que nós vamos trabalhando na igreja, à medida que nós vamos moldando o nosso caráter pela palavra, nós vamos crescendo. Até aqui, bem parecido com o crescimento de uma árvore. Vamos crescendo de glória em glória, como diz o apóstolo. Mas quando paramos de buscar a Cristo, quando diminuímos nosso interesse por Cristo, quando deixamos as coisas de Deus de lado, nossos hábitos espirituais, como a oração, a leitura diária da palavra, a comunhão da igreja, nós estagnamos espiritualmente. Nós paramos de crescer totalmente, é como se alguém desse um pause no crescimento da árvore e ela para de crescer.
E se nós continuarmos desse jeito, nós não somente paramos de crescer, mas nós começamos a regredir. Podemos até mesmo voltar a praticar velhos hábitos, pecados que nós já tínhamos abandonado. Podemos voltar a estágios que estávamos antes mesmo de nascermos de novo. Olha como é o crescimento espiritual. Não é que você se torne espiritualmente adulto e você passará a sua vida inteira um adulto espiritual. Não. Se você parar de buscar ao Senhor, se parar de se dedicar ao Senhor, você regredirá espiritualmente, e é diferente das coisas naturais. Você pode regredir a chegar a um ponto de que seus hábitos se tornam de novo hábitos de quando você nem sequer conhecia o Senhor. Quantos crentes não estão estagnados? Quantos não estão regredindo? O crescimento espiritual, ele não é igual para todas as pessoas. Alguns, quando chegam à fé, em poucos meses, eles se tornam uma árvore e já começam a dar frutos, enquanto outros levam anos e anos. Por isso, o crescimento espiritual é diferente do crescimento natural. Quando nossos filhos nascem, eles vão se crescendo até se tornam adultos, vão envelhecendo e um dia morrem. Mas espiritualmente não é assim. Espiritualmente você pode parar de crescer, espiritualmente você pode retroagir, você pode voltar a praticar coisas que você já havia vencido. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 4, 1 Coríntios 3, versos 1 a 4, Paulo mostra que ele queria dar alimento sólido para a igreja. Ele queria ensinar as doutrinas mais profundas para a igreja, mas ele teve que se contentar em dar leite espiritual à igreja, porque os membros se comportavam como crianças em Cristo. Olha o texto, versos 3 de 1 Coríntios, verso 3 1 a 4. Ele diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não estão sendo mundanos? Reparem que Paulo limitou o seu ensino na igreja, porque os membros eram imaturos. Ele não podia dar alimento sólido para eles, ao invés disso teve que dar alimento espiritual, ou melhor, leite espiritual. E agora, anos depois, ele está escrevendo para essas mesmas pessoas, e ele ainda diz assim: eu ainda tenho que dar para vocês leite espiritual, como a crianças em Cristo. Ou seja, passou um tempo de que Paulo estava com eles, para um tempo de que Paulo escreveu para eles, mas eles ainda continuavam sendo imaturos, estavam estagnados espiritualmente. Eles dividiam a igreja por preferência de pregador, coisa de gente imatura. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos sermos ajustados por Deus, mas também crescermos em Cristo, continuarmos crescendo em Cristo. O crescimento espiritual, ele não pode parar, porque se ele parar, ele corre o perigo de regredir. Então, como saímos do atoleiro espiritual? Uma vez, eu atolei o meu carro lá na praia do Forte, norte de Florianópolis. Atolei na areia da praia. Meu pai estava comigo, ele conhecia um morador lá perto, ele foi lá, chamou o rapaz, pediu ajuda, e esse rapaz veio com uma caminhonete 4x4, amarrou uma corda no carro e tirou a gente do atoleiro. Então, como você sai da estagnação espiritual? Fazendo exatamente o que nós fizemos, nós pedimos ajuda para tirar o nosso carro do atoleiro. Sem a igreja, meu caro, você não sairá da sua estagnação espiritual.
Quem está estagnado espiritualmente deve abandonar o orgulho e a confiança em si mesmo e pedir ajuda à igreja. Esse é o caminho. A igreja amarrará uma corda em você e irá tirá-lo do atoleiro espiritual que você se encontra. Então é assim que nós saímos do atoleiro espiritual, é assim que nós saímos da estagnação. Nós pedimos ajuda aos nossos irmãos. Mas e como crescemos espiritualmente? Paulo está falando que nós temos que ser ajustados e crescer. Crescer para se tornar um santuário santo. Sabemos como saímos do atoleiro espiritual, pedindo ajuda para a igreja. E agora nós queremos saber como crescemos espiritualmente. Você está em Efésios, você está em Coríntios, volte para Efésios. Volte para Efésios, capítulo 4. Vamos ver como saímos, como crescemos espiritualmente. Efésios 4, 14 a 16. Efésios 4, 14 a 16. Diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então nós temos um padrão de crescimento, que é o seguinte: Deus dá para nós o crescimento por meio da comunidade. Veja que ele diz no verso 16: cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você pegar e fizer o que eu fiz, pegar os versículos que falam sobre crescimento espiritual e fazer um estudo nesse versículo, você vai ver que tem um padrão. E é maravilhoso. Nem mesmo eu sabia que existia esse padrão. E o padrão é o seguinte: Deus só dá o crescimento na comunidade. Você não vai ver essa palavra crescimento de maneira usada isoladamente. Eu quero ver mais um texto com você para provar essa tese. Colossenses 2, verso 19. Colossenses 2, verso 19. Olha o que diz: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Reparem que o crescimento é dado por Deus e que isso é feito no corpo, ou seja, na igreja, que está sustentada e unida por todos os seus membros. Então, quanto mais unido estou à igreja, mais Deus me dá o crescimento. Quanto mais desunido eu estou da igreja, menos Deus me dá o crescimento. Posso ver só mais um versículo? 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. 2 versículos, na verdade. 2 versículos. E aí a gente acaba com essa parte e vai para a parte 3. Estamos vendo o crescimento. Como Deus dá o crescimento? Essa é a questão. Então veja, 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Paulo pregou o evangelho, pessoas se converteram, se tornaram membros da igreja, mas Deus é quem faz crescer. Deus é quem efetua o crescimento. Deus faz isso com um lobo solitário? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus efetua o crescimento nas ovelhas que estão no rebanho de Cristo. Ou seja, na comunidade de fé.
sozinho você pode até crescer em conhecimento bíblico, mas sem a igreja, esse conhecimento não vai gerar em você crescimento. Por quê? Porque o crescimento é dado por Deus e está intrinsecamente ligado ao serviço cristão, ao auxílio e à justa cooperação de cada parte na igreja. E isso não pode ser feito fora da igreja. Nenhum cristão cresce fora da igreja. Nenhum cristão cresce à parte da igreja. Nenhum cristão cresce andando sozinho nesse mundo. Porque o crescimento é dado por Deus na justa cooperação de cada parte, no auxílio de todos os seus membros. Amém. Deus dá o crescimento à igreja. É assim que nós crescemos. Então, em último lugar, para quê? Para que nós crescemos? Para que nós precisamos ser ajustados? Qual o motivo? Nosso versículo diz: e cresce para se tornar-se um santuário santo no Senhor. Qual é o objetivo de sermos ajustados e de crescermos diante de Deus? O objetivo, é de nos tornarmos um santuário santo no Senhor. Esse é o objetivo. Por isso nós precisamos ser ajustados. Como pecadores que somos, não viemos prontos para nos tornar um santuário santo no Senhor. Éramos sinagogas de Satanás. Servíamos aos demônios com o nosso corpo. Lhes prestávamos cultos com os nossos pecados. Mas agora nós somos ajustados por Deus e crescemos em Deus para nos tornarmos um santuário santo no Senhor. Amém. Esse é o motivo. E não é qualquer santuário. É um santuário santo. Nós que somos chamados pelo Evangelho de Cristo, devemos ser diferentes das outras pessoas nesses aspectos. Nós não servimos mais ao pecado com o nosso corpo. Quando o cristão abraça o pecado, o que ele está fazendo é sacrificando no altar do seu coração um pecado para Deus. Ele está oferecendo para Cristo um pecado para o qual Cristo foi crucificado. Nada mais abominável poderíamos oferecer para Deus com nossos corpos do que levarmos os nossos corpos ao pecado. Somos um santuário santo. E no santuário, nós somos o sacrifício vivo e santo que é oferecido a Deus. Em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, Paulo diz algo muito legal, maravilhoso. Ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Veja que nós somos santuário de Deus e que, em certo sentido, nós somos sagrados. E somos assim não por causa de nós mesmos, mas por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Desde a nossa conversão a Cristo, somos a habitação do Espírito Santo. Então, é muito importante o que nós fazemos com o nosso corpo, pois é por meio do nosso corpo que nós adoramos e servimos a Deus. É no nosso coração que nós sacrificamos a Deus com as nossas emoções, com os nossos sentimentos voltados, moldados por Cristo. Infelizmente, alguns de nós são muito irresponsáveis quanto ao cuidado do seu corpo. Estão doentes porque não sabem, não souberam cuidar do corpo, se alimentam mal, dormem mal, se desgastam. Mas nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo. Em todas as áreas, alimentação, seja o que for, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Pois ele é templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Se você vê no capítulo 6 de 1 Coríntios, versos 19 e 20, Paulo escreve novamente sobre isso. Ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês
é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então vejam que Paulo fala que nós não somos mais de nós mesmos, pois fomos comprados por alto preço, fomos comprados por Cristo, moído na cruz por causa dos nossos pecados. Mas o que nós éramos? O que nós fazíamos com os nossos corpos quando Jesus ainda não habitava em nós? Nós éramos escravos do pecado, éramos vendidos ao pecado e usávamos o nosso corpo para o pecado. Mas agora Cristo comprou a nossa liberdade, portanto agora nós não podemos mais usar o nosso corpo para o pecado. Fomos libertos do poder do pecado, fomos libertos da escravidão do pecado, e o que nós devemos fazer é o que Paulo diz no texto: glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Esse texto que Paulo está escrevendo vem de um contexto em que ele está combatendo a imoralidade sexual. Veja o início do verso 18, ele diz: fujam da imoralidade sexual. A imoralidade sexual tem minado a espiritualidade e principalmente a santidade de muitos cristãos. Não devemos entregar os nossos corpos à imoralidade sexual. O prazer sexual só pode ser vivido dentro do casamento, entre o marido e a sua esposa. Em qualquer outro contexto, ele é pecaminoso. Namorados não são casados, portanto não podem ter relações sexuais. Qualquer consumo de conteúdo sexual é pecado. Qualquer prazer sexual que não venha entre os cônjuges é pecado. E nós temos muitos cristãos viciados em conteúdos sexuais, atolados nesse lamaçal. Então, como sair disso? Preste contas, irmãos. Prestem contas todas as vezes que vocês caírem. Ao fazer isso, o pecado deixará de ter domínio sobre vocês. Porque enquanto ele for um segredo, ele tem poder para dominá-los. Mas quando ele deixa de ser segredo, o poder do pecado sobre vocês enfraquece. Temos pequenos grupos na nossa comunidade. Esta é uma ótima ferramenta da igreja para nós abrirmos o nosso coração e contarmos aonde nós estamos caindo. Nós somos um santuário santo no Senhor. Precisamos viver nossas vidas moldadas por Cristo, ainda que isso nos custe, temos que prestarmos contas toda semana do que nós estamos fazendo. Meu irmão, vença o medo, vença a vergonha e fale aonde você está caindo. Fale como Satanás tem te derrotado e nós iremos te ajudar. Abra o jogo, abra o coração. Abra-se para Cristo, abra-se para o poder do Evangelho. Não seja vencido pelo pecado, porque você é o santuário santo do Senhor. Você não pertence a Satanás, você pertence a Cristo. Glória a Deus. Amém. Use essa ferramenta poderosa de Deus chamada igreja, para que eu e você consigamos viver em santidade, glorificando a Deus por meio do nosso corpo. Adão, quando pecou, ele se escondeu. Se você fizer isso, pecar e se esconder, o pecado vai te tomar por inteiro. Ele vai destruir não somente você, mas todos aqueles que estão à sua volta. É exatamente isso que Satanás quer que você faça. Ele não quer que você dê ouvidos ao que nós estamos falando. Ele quer que você continue se lançando ao pecado mais e mais, até que toda a sua alma seja dele. Não faça isso. Não se venda no pecado. Cristo morreu por nós, para que nós vencêssemos o pecado. Há poder na graça de Deus, na comunidade de Cristo, para livrarmos todos nós de qualquer desembaraço, de qualquer pecado. Então use o poder da comunidade, livre-se do teu pecado e torne-se então um santuário santo do Senhor.
Torne-se a habitação de Deus, santuário do Deus vivo. Glorifique a Deus por meio do seu corpo. Se santifique. Faça isso junto com a tua comunidade e Deus te dará o crescimento. Não é isso que ele diz? No qual todo edifício é ajustado. Veja que nós precisamos ser ajustados. E o ajuste é que nós temos que tirar o pecado do nosso coração e da nossa vida para que nós cresçamos e nos tornamos um santuário santo no Senhor. Por isso nós devemos ser ajustados. Por isso nós devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo por meio da igreja. Só assim, nós nos tornaremos um santuário santo do Senhor. Vamos orar.